Muita coisa pode dar errado durante uma corrida de táxi, mas você pode salvar o dia se resolver todos os enigmas. Uma mulher entrou em um táxi com uma mala leve. No caminho, eles fizeram uma parada rápida e ela desceu do carro. Quando voltou, era óbvio que a mala dela estava muito mais pesada e ela estava nervosa. O taxista levou para a delegacia. Por quê? De repente, sua mala ficou muito mais pesada depois da parada. Ela deve ter colocado alguma coisa lá dentro. O motorista percebeu que ela estava nervosa e suspeitou que a bagagem pudesse conter itens ilegais ou roubados, então decidiu levá-la à polícia. Um passageiro pegou um táxi e a corrida custou $18. Ele deu $50 ao motorista. O motorista se distraiu e, por engano, devolveu a nota de $50 em vez da de 20. Quanto dinheiro o passageiro recebeu? Como mudança. Assim, o passageiro deu $50 e recebeu $50 de volta. Em vez de receber os $32 que deveria, ele recebeu $62. Vamos torcer para que ele tenha sido honesto e contado ao motorista. Um passageiro solicitou um táxi e 2 motoristas chegaram ao mesmo tempo. Ambos afirmam ter aceitado a solicitação de corrida, mas um deles é honesto e o outro fica dando voltas para aumentar o valor da tarifa. Como o passageiro pode descobrir em quem confiar? A motorista tem um taxímetro no painel, mostrando o valor da corrida e a distância percorrida. Isso significa que ela é uma motorista legítima. O motorista não tem taxímetro e tem um mata no banco da frente. Ele pode estar planejando fazer desvios desnecessários. Uma mulher pediu um táxi pelo aplicativo e viu que o número do carro era o mesmo da reserva. Mas assim que ela entrou, percebeu que o motorista era um impostor. Como ela descobriu isso? O aplicativo mostrava que era um táxi licenciado, mas dentro não havia taxímetro nem adesivos oficiais com o número da licença. A foto do perfil do motorista no aplicativo mostrava um homem de rosto liso, enquanto o motorista real tinha uma barba longa que parecia falsa. Tarde da noite, um homem pediu um táxi de um café. O motorista chegou, mas depois que o passageiro entrou e pediu para mudar o destino, ele de repente se recusou a levá-lo. Por quê? Quando o passageiro entrou no carro, o taxista percebeu que ele estava com bolsas enormes. Ele pediu para mudar o destino de um ponto no centro da cidade para uma floresta escura na periferia. O motorista decidiu não arriscar e cancelou a corrida. Vai saber o que o passageiro tinha em mente. Um passageiro entra no táxi e diz: "Me leve para casa." O motorista se lembra de ter buscado ele em casa alguns dias atrás, então sabe qual é a rua. Mas, por algum motivo, o passageiro não quer dizer o número da casa para o motorista e dá uma pista. Meu número de casa é um número de 2 dígitos que parece o mesmo de cabeça para baixo ou do jeito certo. Qual o número da casa do passageiro? É 69. Sam pega um homem de terno elegante, não muito longe de uma joalheria. Ele diz para Sam: pegue o caminho mais curto até o aeroporto, mas não passe pela delegacia de polícia. Tem um engarrafamento lá. Sam faz o contrário e leva o homem direto para a delegacia. Por quê? Você reparou que o homem tá com 3 relógios de ouro e 5 correntes de ouro pesadas no pescoço? Ele deve ter assaltado a joalheria e não quer nem chegar perto da delegacia. Um homem chamou um táxi no centro da cidade e deu um endereço ao motorista. O motorista olhou para ele, depois para o celular e disse: "Desculpe, não posso te levar", e foi embora. Por quê? O motorista tinha acabado de receber um alerta de que um prisioneiro perigoso havia fugido de uma prisão na ilha. A descrição do criminoso batia.
O motorista suspeitou que o passageiro pudesse ter trocado de roupa com o advogado e decidiu não arriscar. Jill pega um passageiro às 15 horas e 15 minutos. O passageiro precisa chegar à estação de trem até às 15 horas e 45. Vai pegar um trem. Jill tem 3 opções de rota. Qual rota Jill deve seguir? Rota C. Apesar de ser o trajeto mais longo, leva apenas 20 minutos, o que significa que ele chegará à estação às 15h35 e terá um tempo suficiente para encontrar a plataforma. O motorista pode escolher um entre 3 passageiros no aplicativo. Todos oferecem pagar a mesma tarifa. Quem é a melhor opção com base nos perfis deles? O motorista deve escolher o IC. A viagem é curta, mas a tarifa é a mesma das outras corridas, e ele ainda vai receber algumas gorjetas generosas. Uma mulher manda uma mensagem para o motorista pelo aplicativo de táxi. O motorista liga logo para o 190 e ela é resgatada, como ele notou que ela precisava de ajuda. Aquele número da casa parece muito estranho, então o motorista imagina que é um código, e é a 9ª letra do alfabeto. Então representa o número 9, e o A representa o número 1, então era um pedido de ação. Acontece que um estranho tinha invadido a casa da mulher e não deixava ela pedir ajuda diretamente, então ela precisou ser criativa. O taxista Tim recebe uma corrida com um pedido especial. Um cientista que tem alguns equipamentos frágeis para transportar está pedindo para o Tim entrar em sua casa e ajudar com a carga, mas não especificou em qual andar mora. Você pode ajudar o Tim a descobrir? Tá claro que há uma família com uma criança no térreo. Olha só a quantidade de brinquedos. Não tá claro quem mora no primeiro andar. O Tim definitivamente precisa ir até o último andar por causa de todos os frascos e outros equipamentos. Sam terminou seu turno de 10 horas. Ele deixou o táxi no estacionamento. Quando voltou na manhã seguinte, havia um estranho dormindo no banco de trás. Nenhuma das janelas estava quebrada, então Sam não entende como isso foi possível. Você pode ajudá-lo a descobrir? O estranho não precisou quebrar a janela porque as portas não estavam trancadas. Sam esqueceu de trancar o carro porque estava muito cansado depois do turno de 10 horas. Os passageiros estão em clima de brincadeira e não querem dizer o endereço do destino. Em vez disso, eles dão um enigma para o motorista. Você consegue descobrir para onde eles querem ir? Eles querem ir para a Torre Eiffel. Olhe para as boinas deles. Eles estão perfeitamente preparados para uma sessão de foto. Houve um grande apagão na cidade, mas o taxista ainda assim percebeu um cachorro na estrada e conseguiu parar a tempo de não atropelá-lo. Que superpoder ajudou ele a fazer isso? Ninguém falou que o acidente foi à noite. E de dia, o motorista não precisava de luz para ver o cachorro. 2 filhas e 2 mães chamaram um táxi. O motorista avisou que só tinha 3 lugares no carro, mas isso não as impediu. Como isso é possível? Elas são uma avó, uma mãe e uma filha. 2 delas são mães e 2 delas são filhas. Não tem lugar suficiente para todo mundo no táxi. Marta recebe um pedido do senhor White, de um bairro bem barra pesada. Quando ela chega, vê 2 homens dizendo que fizeram o pedido. Ela fica com medo de que um deles seja um criminoso tentando sair da área disfarçado. Como ela pode descobrir quem realmente pediu o táxi pelo aplicativo? Ela só precisa pedir para ver o celular do passageiro. O verdadeiro senhor White vai ter uma solicitação de corrida no celular. Todos os passageiros chegaram a seus destinos e todos os taxistas estão seguros, graças a você. Muito bem!
Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava disposta a um desafio e ela disse que sim. Em pouco tempo, ela foi trancada em um quarto. Nesse cômodo, havia uma porta e 3 interruptores de luz ao lado dela. Atrás da porta havia um armário vazio com nada além de uma lâmpada. Sua tarefa era descobrir qual interruptor controlava a lâmpada dentro do armário. Ela podia acionar os interruptores da maneira que quisesse, mas quando abrisse a porta, não poderia mais tocar nos interruptores. Depois de alguns minutos pensando, ela conseguiu acertar. Como a Carol fez isso? Ok, vamos seguir passo a passo. Ela acionou o interruptor número 1 e esperou por alguns minutos. Ela o acionou novamente e imediatamente acionou o interruptor número 2. Em seguida, ela abriu a porta e verificou a lâmpada. Como a luz não estava acesa, ela descobriu que não era o interruptor número 2 que a controlava. Então, ela decidiu tocar a lâmpada para testar se estava quente ou fria. Se a lâmpada estivesse fria, isso significaria que o interruptor número 3 a controlava. Mas a lâmpada estava quente. Isso significava que o interruptor número 1 controlava a lâmpada. Para voltar à festa, a Carol tinha que resolver outro enigma. Havia uma ampulheta de 7 minutos e uma de 4 minutos diante dela. Ela precisava marcar 9 minutos usando as 2 ampulhetas. Como ela poderia fazer isso? Primeiro, ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos se esvaziou, ainda restavam 3 minutos na outra. Ela virou a de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos ficou vazia, restava 1 minuto na outra ampulheta. E quando a de 4 minutos se esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior da que marcava 7 minutos. Ela virou novamente, de modo que havia 1 minuto de areia na parte superior da ampulheta. E quando a de 7 minutos finalmente se esvaziou novamente, haviam se passado 9 minutos. Ufa! Isso deu trabalho. Agora dê uma olhada nesta cena de festa. Todos estão dançando com suas fantasias de Halloween e se divertindo. Lhe disseram que uma dessas pessoas é um vampiro de verdade. Você consegue descobrir quem? Vejamos, o cara da esquerda está bebendo algo vermelho, mas ele tem sombra, então não pode ser um vampiro de verdade. A senhora ao seu lado parece um pouco assustadora. Poderia ser ela, mas se você observar atentamente para o espelho na parede, verá o reflexo dela, então não pode ser ela. Ah, e também podemos ver o reflexo do homem da direita no espelho. Assim, resta apenas uma senhora. Ela deve ser a verdadeira vampira. Bob chamou a Susan para ajudá-lo a caçar fantasmas em um hotel antigo e assustador. O equipamento de última geração do Bob indicou que havia uma forte atividade paranormal acontecendo no local, mas parecia que o fantasma tinha senso de humor e queria brincar de esconde-esconde com eles antes de se revelar. Ele conduziu Bob e a Susan a uma sala com 4 portas. Cada porta tinha uma inscrição com pistas sobre onde o fantasma poderia estar se escondendo. A placa na porta A diz: está atrás da B ou da C. A placa atrás da porta B diz: está atrás da A ou da D. A porta C diz: está aqui. E a porta D afirma que o fantasma não está aqui. O Bob e a Susan pareciam muito confusos até que uma nota apareceu ao lado de seus pés dizendo: 3 das inscrições são falsas e uma é verdadeira. Você consegue adivinhar qual porta leva ao fantasma? Vamos ver como isso funcionaria. Se o fantasma estivesse atrás da porta A, então as placas B e D seriam verdadeiras. Mas se estivesse atrás da porta B, então tanto A quanto D seriam verdadeiras. Se o fantasma estivesse atrás da porta C, então A, C e D seriam verdadeiras. Mas se o fantasma estivesse atrás da porta D, então as afirmações em todas as outras portas seriam falsas, exceto a da porta B. Isso correspondia às regras, portanto, estava atrás da porta D. Josh estava caminhando em uma floresta à noite e se deparou com um castelo abandonado. Ele estava curioso, então encontrou uma entrada e começou a andar por um corredor. Logo, ele encontrou 3 figuras encapuzadas. Quando Josh perguntou quem eram, eles disseram que eram 2 lobisomens e um vampiro. O trio lhe disse que ele havia feito uma má escolha ao entrar no castelo. Disseram que não deixariam sair a menos que Josh fosse mais esperto do que eles. Josh teve que adivinhar quem era o vampiro. As regras eram que ele só poderia fazer a mesma pergunta para cada um deles, e a pergunta não poderia ser: você é um vampiro? Após alguns minutos de reflexão, Josh perguntou: qual é a cor dos seus olhos? Ele adivinhou quem era o vampiro e foi autorizado a deixar o castelo. Por que ele perguntou isso e como essa pergunta o ajudou?
Os vampiros não têm um reflexo no espelho e não aparecem em fotos. O verdadeiro vampiro provavelmente não saberia a cor de seus olhos. Eric estava voltando para casa depois de uma noitada. Quando chegou ao portão de seu apartamento, ouviu alguém gritando. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. Então notou algo que o assustou e gritou: "Fantasmas! Fantasmas! Alguém me ajude!" Observe a imagem. Você consegue identificar o que o Eric viu que o assustou tanto? A lâmpada do portão não está presa ao poste, ela está flutuando no ar e, de alguma forma, ainda brilha intensamente. Isso não está certo. O Eric liga para seu melhor amigo, que também é um renomado caçador de fantasmas. Seu amigo Ricardo chega e seu equipamento de detecção de fantasmas começa a pitar freneticamente, o que os leva à piscina. Quando chegam, vem uma garota nadando. O Eric grita: "Ei, por que você está nadando na piscina tão tarde da noite? Aqui, deixa eu te ajudar a sair." Mas o Ricardo impede dizendo: "Não faça isso!" Por que o Ricardo fez isso? Olhe para a piscina. A garota está nadando, mas não há movimento na água. Ela deve ser um fantasma. Quando Ricardo tentou capturar o fantasma com sua máquina de fantasma, ele imediatamente voou para longe. Seu detector agora está mostrando que o fantasma está escondido na sala de armazenamento. Dê uma olhada nesses 3 caminhos e adivinhe qual deles eles devem seguir para chegar à sala de armazenamento. É o caminho C. É o único que os levará até lá. Amy se perdeu em uma floresta e correu para uma casa no meio do nada. Ela bateu na porta para pedir ajuda e uma bruxa a atendeu. A bruxa a convidou para entrar e lhe ofereceu uma xícara de café. Quando a Amy tentou ir embora, a bruxa não a deixou. Ela lhe disse que precisaria passar por um teste de memória e que, se ela acertasse tudo, a bruxa a deixaria ir embora. Ela mostrou a Amy um livro antigo, um par de brincos enferrujados e uma pulseira. Dê uma olhada nessas imagens e ajude a Amy a escolher a versão correta de cada objeto que a bruxa lhe mostrou. Sim, esse era o livro. Esses brincos são praticamente iguais, mas é o da esquerda. E sim, esta era certamente a pulseira correta. Finalmente, a Amy fez tudo corretamente e a bruxa a deixou ir. Mas enquanto ela caminhava pela floresta tentando encontrar o caminho de casa, a bruxa apareceu na sua frente novamente, mas dessa vez era outra bruxa. A Amy ficou confusa porque elas eram muito parecidas. Você pode dar uma olhada nas 2 bruxas e tentar encontrar suas diferenças. Sim, seus sapatos eram de cores diferentes. Ah, e a bruxa da esquerda tem uma verruga que a outra não tem. Bom trabalho! Bob chega à estação de trem para visitar sua avó. O trem leva 3 segundos para entrar em um túnel de 1,6 km de comprimento. Se ele estiver viajando a uma velocidade de 193 km por hora, quanto tempo levará para atravessar completamente o túnel? – 193 km por hora significa 3,2 km por minuto. Portanto, o trem levará 30 segundos para percorrer 1,6 km, mais 3 segundos para entrar no túnel, perfazendo um total de 33 segundos. Há 9 anos. Bob tinha 9 anos de idade. Quantos anos ele terá daqui a 9 anos? Se Bob tinha 9 anos de idade há 9 anos, isso significa que atualmente ele tem 18 anos. Portanto, em outros 9 anos, ele terá 27 anos de idade. No trem, Bob fica com fome e tira alguns lanches da bolsa. Ele tem uma barra de chocolate que consiste em 2 fileiras de 8 pedaços quadrados cada. Ele pode quebrar essa barra na vertical ou na horizontal. Ele quer quebrá-la de modo que cada pedaço quadrado fique separado. Quantas vezes ele precisa quebrar a barra para que isso aconteça? Duas vezes 8 é igual a 16. Portanto, se separarmos cada pedaço de chocolate, teremos um total de 16 pedaços. Portanto, você precisará quebrar a barra 15 vezes.
Bob chega à vila. Ele está caminhando em direção à casa da vovó. De repente, Bob percebe que seu vizinho tem um novo cachorro bravo. Ele está preso a uma árvore, mas a corrente é longa o suficiente para que o cachorro chegue até o portão da casa da vovó. Como Bob pode chegar até o portão? Bob deve correr em círculos ao redor da árvore. O cão o seguirá e acabará se enrolando na árvore. Depois disso, os portões ficarão fora do alcance do cão. Bob entra na casa da vovó. Você consegue identificar 3 erros nesta imagem? A mulher no retrato está sem um sapato. E a vovó tem um rato escondido em um novelo de lã. A vovó mostra ao Bob seu novo papagaio. Você consegue encontrar a sombra dele? Somente a 4ª sombra está correta. Bob ouve a campainha tocar. Ele abre a porta e vê 3 vovós com guloseimas. Essas senhoras são vizinhas que vieram tomar chá, mas uma delas não é humana. Você consegue adivinhar quem é? A primeira avó é uma impostora. Dê uma olhada mais de perto. Ela tem 3 mãos. A vovó convida suas amigas, Thelma e Violet. Elas estão fazendo uma festa do chá com Bob. Ele sai da mesa por alguns minutos e depois retorna. Ele toma um gole de chá e percebe que alguém colocou pimenta em sua bebida. Ele questiona as senhoras. A vovó diz: "Eu estava cortando o bolo na cozinha." Violet diz: "Eu estava assistindo a TV na sala de estar o tempo todo." Thelma diz: "Eu estava tirando fotos do seu gato no corredor." Quem está mentindo? Violet: "Não há TV na sala de estar." O gato da vovó se escondeu em algum lugar dentro da casa. Você pode ajudar o Bob a pegá-lo? O gato está neste armário. Mais tarde, naquele dia, a vovó pede a Bob que a ajude a enlatar algumas frutas e legumes. Por fim, ela se cansa e vai para a cama. Bob promete terminar tudo sozinho. Ah, não! Ele perdeu a receita! Bob só se lembra de que deve haver um número ímpar de ingredientes idênticos. 1, 3, 5 e assim por diante. Qual ingrediente não pertence a essa receita? Alho. E quanto a esse conjunto de ingredientes, você consegue separar algum deles? As 6 cerejas. Adeus! O que você pode dizer sobre essas frutas? O lugar dos damascos não é aqui. Bob fica sem potes, então ele vai até o celeiro para pegar mais. Infelizmente, a vovó colocou uma fechadura de combinação na porta do celeiro. Bob olha em volta e encontra um bilhete com uma dica. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Esse código não é tão simples. Você precisa contar o número de placas em cada parede. E a senha resultante é 7954. Bob está ajudando a vovó a organizar algumas caixas no celeiro. Você consegue contar qual pilha tem o maior número de caixas? A primeira. Bob está tentando organizar os potes de chá da vovó. Você consegue descobrir qual pilha é maior? Essa pilha tem o maior número de jarros.
E agora, a tarefa de Bob é encontrar a maior pilha de potes. Você pode ajudá-lo? É a terceira pilha. A avó de Bob sabe um pouco de magia. Ela lhe deu a tarefa de marcar esses 6 frascos com suas poções. Você pode ajudá-lo? É bem simples. Os frascos têm algumas dicas. A primeira garrafa está cheia de um xarope para branquear os dentes. E a segunda, com caldo de sapo. O terceiro frasco está cheio de chá super forte. E o quarto tem uma poção do amor eterno. A quinta garrafa é para a riqueza infinita e a sexta contém um líquido congelante. A avó de Bob tem um ovo de dragão em seu celeiro. Ele é muito raro e caro, por isso ela o escondeu entre os ovos de brinquedo. Portanto, apenas um desses 7 ovos não é falso. A vovó pede a Bob que o encontre. Aqui vai uma dica. Ele deve ter um pouco de cor rosa e não deve ter bolhas na casca. Além disso, o ovo não está no meio e não está ao lado do ovo azul, onde está o ovo do dragão. Somente este corresponde totalmente à descrição. Bob deixa o ovo de dragão na sala de estar, perto da lareira, para mantê-lo aquecido. Finalmente, ele vai dormir. Na manhã seguinte, ele descobre que o ovo chocou. Você pode ajudar Bob a encontrar o dragãozinho? Ele está aqui na prateleira. De repente, a campainha toca. Bob abre a porta e vê 2 jardineiros. Um deles é um impostor de outro planeta. Você consegue adivinhar quem é? É o cara da esquerda. Ele não tem orelhas. Bob pede que o impostor vá embora. Em vez disso, ele empurra Bob, corre para dentro da casa e rouba o dragãozinho. O ladrão foge para a floresta. Bob o está perseguindo. Ele se depara com estas 3 rotas. Há uma família de ursos no primeiro caminho. O segundo caminho é encantado por um feiticeiro malvado. Qualquer animal ou pássaro que se atreva a percorrer essa rota se transforma em pedra. E o terceiro caminho está infestado de carrapatos doentios. Qual caminho é mais ou menos seguro? O segundo é uma boa. O feitiço só funciona em animais e pássaros, não em pessoas. Bob encontra a nave espacial do ladrão no campo. Ele vê o dragão em uma gaiola próxima. Você pode ajudar Bob a decifrar o código de 4 dígitos para destravar a gaiola? Esta nota é uma dica. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. Mercúrio é o primeiro, Marte é o quarto e Vênus é o segundo. Portanto, o código é 3142. Bob resgata o dragão e o leva de volta para a vovó. Ele decide voltar para casa de carro. A viagem inteira levará 160 quilômetros. Primeiro, ele dirige 48 quilômetros até um posto de gasolina e enche totalmente o tanque. Em seguida, ele dirige mais 24 quilômetros até chegar ao centro de serviços de automóveis. Depois disso, Bob dirige mais 32 quilômetros e faz uma parada perto de um pequeno hotel. É nesse momento que Bob percebe que já usou exatamente a metade do tanque de gasolina. O que você acha que ele deve fazer? Continuar dirigindo para casa ou voltar para o posto de gasolina? São necessários exatamente 56 quilômetros para chegar à casa de Bob. E se contarmos a quantos quilômetros Bob esteve no posto de gasolina, também são 35. Isso significa que a gasolina do carro de Bob vai acabar exatamente no momento em que ele chegar em casa. Portanto, ele definitivamente não deve voltar ao posto de gasolina. Agora vamos para a Noruega. Após o feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, a Alice e a Aline, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e foi visitá-lo antes de ir para a casa da mãe. Você sabe dizer qual?
A Noruega é um país frio que fica no norte. Outra coisa, é inverno, mas ao contrário de sua irmã gêmea, Alice está bronzeada. Isso porque, provavelmente, ela acabou de passar o feriado em um país quente. Tipo na Tailândia, na casa de seu namorado. Então, deve ser ela. Um químico descobriu um novo elemento. 3 dias depois, ele sumiu. O Benício, seu estagiário, ficou responsável por terminar o trabalho do cientista. Mas todos os dados estão no computador do químico e o Benício não sabe a senha. Ele só sabe que a combinação é o nome da filha do cientista, coisa que o cara jamais mencionou. Por sorte, o rapaz tem uma pista. E aí, qual será o nome da garota? O pai dela é um químico, então a pista só pode ser alguma coisa relacionada à química. Que tal a tabela periódica? O 9º elemento é flúor, representado pela letra F. O de número 53 é o iodo, que tem a letra I. Depois temos o 8º elemento, que é o oxigênio, com a letra O. E o 11º é o sódio, representado por Na. Então, o nome da filha é Fiona, e essa é a senha. O Sérgio e a Mônica estão passeando no parque com 3 meninas, a Ana, a Kátia e a Selma. 2 delas são suas sobrinhas e a outra é a filha deles. Você consegue dizer qual das garotas é a filha? A filha é a Kátia. Veja, o casal tem olhos azuis. Então, os olhos da filha deles só pode ser da mesma cor. E a Kátia é a única delas que tem olhos claros. 3 jovens, a Sandra, a Regina e a Teresa, foram a uma festa particular dizendo que eram modelos mundialmente famosas. Porém, 2 delas estavam mentindo. Você consegue adivinhar qual disse a verdade e é de fato uma top model internacional? A modelo deve estar usando uma bolsa de grife de verdade, não uma réplica. Veja, os logos das bolsas Dolce & Gabbana da Regina e da Teresa estão errados. Então, elas devem estar mentindo. Parece que a única modelo por aqui é mesmo a Sandra. O Gabriel avistou uma linda jovem no parque e se aproximou para conhecê-la. Eles passaram horas conversando e, entre outras coisas, soube que ela era professora de música e que tinha 3 irmãos e uma sobrinha. O Gabriel a convidou para sair, mas a garota disse que só aceitaria o convite se ele adivinhasse o nome da sobrinha. O rapaz disse que aquilo era impossível e pediu uma dica. A jovem disse apenas 2 palavras, 3 e 6. Ajude o Gabriel a adivinhar o nome da garota. Lembra que ela é professora de música? Então a pista deve ter alguma coisa relacionada a isso. Vamos relembrar as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A terceira é Mi e a 6ª é Lá. Se juntarmos as 2, teremos Mila. Esse deve ser o nome da sobrinha da jovem. Uhul! Teremos um encontro! Após as férias, todos os alunos voltaram para a escola. 4 amigos começaram a conversar sobre o que fizeram naquele verão. Parece que todos viajaram. Ariana disse que foi com sua família para a Moldávia para visitar a avó. O Arthur contou que ele e sua namorada passaram 2 meses na Venezuela. O João falou que foi a Nárnia. E a Kelly afirmou que passou por vários países asiáticos. O fato é que um desses jovens passou as férias inteiras em casa. Qual será, hein? É o João. Nárnia é um lugar fictício. Ele provavelmente maratonou as séries todas no verão. Ao abrir os olhos, o Adão viu que estava em uma masmorra. E o pior, ele não se lembrava de como tinha ido parar ali. Mas isso não interessava. À sua frente havia 3 baús. Um estava cheio de moedas de ouro, o outro tinha moedas de prata e o terceiro estava repleto de diamantes. Ele poderia levar qualquer um dos baús. Porém, lá fora, há um vampiro à espera. O que o Adão deve fazer? Ele deve pegar o baú com as moedas de prata. Os vampiros têm medo desse material, então só assim o cara conseguirá sair ileso da masmorra. A Carmen ligou para a polícia dizendo que alguém havia arrombado sua casa e roubado o relógio de ouro do avô.
O detetive Carlos assumiu o caso e interrogou a mulher. A Carmen disse que estava aspirando o chão do andar de cima quando ouviu um arranhão na porta, seguido de passos. Ela ficou com medo, então não desceu até o ladrão ir embora. Quando isso finalmente aconteceu, deu falta do relógio. O detetive Carlos se recusou a iniciar as investigações e disse que a mulher estava mentindo. Por quê? Ela disse que estava aspirando o chão quando ouviu o barulho. Isso seria impossível, pois o equipamento faz um barulhão danado. A Carmen não ouviria nada. A Tina e o Lucas eram namorados e moravam em Nova York. Ele havia mudado de emprego recentemente e precisou viajar a trabalho para a Índia. À tarde, a Tina ligou para saber como ele estava. O rapaz falou que estava almoçando e que teria uma reunião de negócio pouco depois. Uma semana depois, quando Lucas voltou para casa, a Tina terminou tudo com ele e o botou para fora de casa. Por quê? Quando é tarde em Nova York, é noite na Índia. Mas o Lucas disse que estava almoçando e queria participar de uma reunião depois. As pessoas não fazem isso à noite. Ele mentiu e provavelmente nem esteve na Índia. 3 garotas estão brigando por uma boneca que pertence a uma delas, mas cada uma das 3 diz que é dela. Quem você acha que é a verdadeira dona do brinquedo? Deve ser esta. Veja, elas têm roupa combinando. É Halloween e algumas pessoas se vestiram de fantasmas, mas há um fantasma real entre elas. Quem você acha que é? Veja, esta pessoa não tem sombra. 3 amigos foram acampar. 2 deles são pessoas reais e um é um robô. Dê uma olhada na imagem e diga quem você acha que é o robô. Deve ser este cara. Dê uma olhada nas pegadas que cada um deixou. As marcas deles são, na verdade, de rodas, o que não é muito comum para um humano. A Amanda e a mãe dela estão participando de um game show. É a rodada final, e a tarefa da garota é descobrir qual dessas 2 mulheres é a mãe dela. Ambas estão usando máscaras, então a Amanda não pode ver seus rostos. Você pode ajudá-la? Preste atenção à cor do cabelo das mulheres. A Amanda é ruiva. Essa mulher também tem cabelo ruivo, então aposto que é a mãe dela. De qualquer forma, a garota deve saber a cor do cabelo da mãe, então ela está segura aqui. A polícia local recebeu informações de que sua pequena cidade havia sido invadida. Os policiais começaram a investigar, pedindo carteiras de identidade das pessoas. Vou mostrar as identidades uma a uma e você deve decidir quem parece suspeito. Por exemplo, este. Qual é o seu veredito? Veja o ano de nascimento desse cara. Não, definitivamente não é uma identidade real. Aqui está outra. O que você pode dizer sobre esta garota? Veja o local de residência dela. É apenas o nome de algum lugar. Não há menção a um estado ou país. Não, essa pessoa é suspeita. A próxima pessoa é esta jovem, e aqui está a carteira de identidade dela. Você vê algo suspeito? Ela me parece bem, eu a deixaria ir. Aqui está outro documento. O que acha? Desta vez, preste atenção na foto. Todas as fotos de documentos devem ter um fundo branco. Esta não é uma carteira de identificação emitida oficialmente. Então, eu diria que ele é suspeito. Aqui está o último desta série. O que me diz?
Há alguma coisa com a qual devemos nos preocupar? Não, aqui está tudo bem. Deixe o cara ir. Uma mulher rica, a Roberta, procurava uma pessoa para limpar sua casa toda semana. Ela entrevistou 3 candidatos e perguntou por que eles queriam emprego. A Amélia disse que precisava de dinheiro para viajar para outro estado durante o verão com seus amigos. O Carlos falou que sua mãe o obrigou a fazer algo no verão para que ele não jogasse videogame o dia todo. E a Daniela afirmou que estava totalmente falida e precisava de dinheiro para sobreviver. Quando eles saíram, a Roberta viu que seu colar de diamantes havia sumido. Ela adivinhou que um dos candidatos a havia roubado. Então, o chamou novamente. Dê uma olhada neles e descubra quem é o ladrão. É a Daniela. Ela disse que estava quebrada e da última vez que esteve lá, estava vestindo roupas velhas. Mas olhe para a garota agora. Roupas novas, brincos de ouro e um iPhone. Ela deve ter roubado o colar e vendido. Em um dia de inverno com muita neve, a polícia recebeu uma ligação informando que uma das casas do bairro havia sido assaltada. Um detetive visitou as pessoas que moravam lá, mas todas disseram que ficaram em casa por causa do clima. Ainda assim, o detetive descobriu quem estava mentindo. Essa pessoa se tornou o principal suspeito. Quem? Deve ser quem vive nesta casa. O suspeito disse que estava em casa, mas obviamente estacionou o carro depois que a neve já tinha se acumulado na calçada. Então, o veículo ficou fora por um tempo. Por que ele mentiria? Outro dia, outro crime. O Sérgio, um empresário, foi roubado. Ele disse que o cofre pesado, cheio de dinheiro que tinha no quarto, sumiu, mas estava preocupado em mostrar provas de que o possuía. Ainda assim, um detetive disse que acreditou no homem e pediu detalhes. Como o detetive sabia que o empresário não era um mentiroso? Veja, há marcas no chão. Algo realmente pesado estava de fato parado ali por um longo tempo. A Karina queria se tornar uma historiadora. Todos os dias, depois da aula, ela gosta de ir ao museu de história para ler seus livros e aprender coisas novas. Um dia, enquanto a jovem estava estudando lá, ela foi ao banheiro, mas quando voltou, viu que sua carteira tinha sumido. A Noêmia disse que nem viu a Karina lá, tampouco suas coisas. O Tony disse que naquele momento estava conversando ao telefone com seu amigo. E a Lira disse que não tinha roubado nada. Quem está mentindo? O Tony é proibido falar ao telefone dentro do museu. A Maura tinha uma regra. Se suas filhas quisessem tomar sorvete à noite, tinham que fazer alguma tarefa doméstica durante o dia. Em uma terça chuvosa, ela voltou do trabalho e perguntou às filhas o que elas tinham feito. A Charlotte disse que tinha aspirado o segundo andar da casa. A Tatiana disse que tinha lavado roupas. E a Poliana disse que tinha regado as plantas do jardim. Quem não tomou sorvete naquele dia? A Poliana, ela disse que tinha regado as plantas, mas por que ela faria isso se chover o dia todo? O detetive Carlos está em uma missão tentando encontrar um vampiro e um elfo. Ele sabe que o vampiro vive na Casa Vermelha do lado esquerdo do bairro. Observe essa família de perto e encontre o vampiro. É este cara aqui. Ele está passando perto do espelho, mas seu reflexo não aparece. Agora, falta o elfo. Ele mora na casa laranja do lado direito do bairro. O detetive Carlos começou a observar essa casa também. Por sorte, ele só avistou 2 pessoas. Mas qual delas é o elfo? Só pode ser este cara. Veja, as orelhas dele são pontudas. Um casal ligou para a polícia. Eles disseram que o filho deles, um estudante de escola particular, não tinha voltado para casa depois das aulas. O problema é que ele sofria de amnésia. A polícia começou a fazer buscas pela cidade.
Eles encontraram 3 adolescentes com amnésia que não sabiam o próprio nome nem o nome de seus pais. Mesmo assim, conseguiram descobrir qual deles era o filho do casal. Como será que eles conseguiram? É o jovem do meio. O filho do casal foi à escola de manhã e não voltou, então ele ainda estava usando seu uniforme escolar. O Félix atravessava a fronteira de 2 países todos os dias, andando de bicicleta e com uma mochila enorme nas costas. Os agentes aduaneiros verificavam a mochila dele toda vez, mas não encontravam nada proibido. Mesmo assim, eles tinham certeza de que o Félix estava fazendo alguma coisa ilegal. Eles tinham razão, mas não conseguiam encontrar o que estava errado. O que será que o Félix está contrabandeando? Veja, toda vez que ele passa, está andando em uma bicicleta diferente. Ele contrabandeia bicicletas e bem debaixo do nariz dos agentes. A Adriana voltou para casa. Ela tinha 3 filhos que estavam de castigo e não podiam assistir à televisão. Quando ela colocou a chave na fechadura para abrir a porta, ouviu o barulho da TV ligada. Mas quando entrou, o aparelho já tinha sido desligado. A Sandra estava no jardim. Ela disse que estava refazendo seu canteiro de flores poucas horas antes. A Cássia estava no andar de cima em seu quarto, fazendo a lição de casa. E o Everton estava na garagem tocando violão. Qual deles está mentindo? A Sandra. Ninguém trabalha no jardim usando um vestido. Além do mais, ela está totalmente limpa e não está com nenhuma ferramenta de jardinagem nas mãos. O Alberto é péssimo em arrumar malas. Sempre que viaja, acaba levando coisas que nunca vai precisar. Hoje, ele está arrumando suas coisas para acampar na floresta. Observe o interior da mala dele e decida o que ele não vai precisar nesta viagem. Veja, tem uma cafeteira elétrica. Não tem eletricidade na floresta, então ele pode deixá-la em casa sem medo. Agora, olhe o que o Alberto está levando para passar um fim de semana na casa de seus pais. Do que ele não precisará? Há 2 toalhas enormes. Tenho absoluta certeza de que os pais dele têm toalhas extras. Ele pode deixá-las em casa. Desta vez, o Alberto vai passar as férias em uma ilha deserta. Ele vai ficar alguns dias lá, tentando sobreviver sozinho. Do que ele não precisará neste passeio? Garoto, não leve este laptop. A bateria dele vai descarregar rapidinho. A Suzy finalmente saiu de férias. Ela estava planejando viajar para o México e morava sozinha, então pediu para sua amiga cuidar das suas plantas e do seu gatinho. A amiga topou e os levou para sua casa. Quando a Suzy voltou, percebeu que alguém tinha ido à sua casa enquanto ela estava fora. Como ela soube disso? Ela mora sozinha. Mas veja, vários pacotes foram entregues quando ela estava fora. E sabe-se lá como, eles estão do lado de dentro da casa e não fora dela. Um gênio inventou um relógio e achou que ninguém além dele conseguiria ver as horas. 1 minuto nele dura 1 hora, e 1 hora dura 1 minuto. O relógio mostra a hora certa 2 vezes por dia. Você consegue ver as horas nele? São 5h30, exatamente como está ali. O gênio apenas trocou os ponteiros, colocando o das horas no lugar dos minutos e vice-versa. Bem, não parece tão genial assim. Alguém estava roubando documentos importantes do escritório. Os guardas não viram ninguém, nem a secretária. O chefe decidiu instalar as câmeras de segurança para descobrir quem estava fazendo isso. Eles conferiram as imagens com cuidado e descobriram quem era. Você consegue adivinhar? É o homem de camisa branca. Quando ele saiu do escritório, tinha 2 pastas nas mãos. No início do dia, estava com apenas uma. O Jaime queria saber se sua esposa o estava traindo. Ele não tinha certeza se ela realmente foi em uma viagem de negócios para a Austrália.
Então, pediu para ela enviar uma selfie, e a mulher mandou. Quando ele viu a foto, sabia exatamente que sua esposa estava mentindo. Como o Jaime adivinhou? Bem, é janeiro no Canadá e as ruas estão cheias de neve. Como é que há neve na Austrália? Era para ser verão lá. Todo mundo sabe que uma velha bruxa mora nesta casa velha e assustadora. Ninguém realmente quer conhecê-la. A Maria está na casa agora, mas parece estar sozinha. Como pode isso? Quem diz que bruxas não podem ter o nome de Maria? Antigamente ela era jovem e bonita também. O Jacques tem uma pequena loja que vende meias. Um dia ele resolveu atrair mais gente e fez um anúncio. Meias grátis. Muitas pessoas foram lá e todos os clientes tiveram que pagar, embora as meias fossem de graça. Por quê? O Jacques daria apenas a meia do pé esquerdo para os clientes. Elas eram muito bonitas e as pessoas queriam comprá-las. Afinal, quem precisa de apenas um pé de meia? Um homem estava dirigindo seu carro de Nova York para Los Angeles. No final da viagem, ele descobriu que um dos pneus estava furado desde o início. Ainda assim, chegou ao seu destino com sucesso. Como isso foi possível? O pneu furado era o estepe. Você está preso em uma sala que está lentamente enchendo de água, que sai de uma torneira na parede. Não há janelas e a porta está fechada com lacre. Você tem um esfregão e um balde grande. Então, como vai sair dessa? Fala sério, é só fechar a torneira. Agora está melhor. Há 5 garotas na sala. A Nicole está falando ao telefone, a Kátia está lendo, a Jéssica brincando de esconde-esconde e a Márcia arrumando as coisas. O que a Sara está fazendo? A Sara está brincando de esconde-esconde com a Jéssica. 5, 6, 7, 5, 6. Qual número está faltando? Uma pequena dica, não é o 7. Você tem 7 segundos para fazer as contas. Falta o número 8. O número subsequente de 567 é o 568. A Suzy trabalha como barista. Esta manhã ela derrubou uma xícara cheia de café. Felizmente sua camisa branca não manchou, mas ela demorou um pouco para limpar a bagunça. Por quê? Havia grãos de café na xícara. Eles acabaram caindo embaixo do balcão. Imagine que você acabou de entrar em uma sala totalmente escura. Há um lampião a óleo, um jornal e alguns gravetos ali. Você só tem um fósforo e tem que fazer uma escolha difícil. O que acender primeiro? O lampião a óleo é definitivamente uma boa escolha, mas ainda está incorreta. Em primeiro lugar, é preciso acender o fósforo. Depois que o banco foi assaltado, a polícia encontrou o dinheiro em um parque, no meio dos cactos. Após os policiais prenderem todos os suspeitos, quase imediatamente descobriram quem era o ladrão do banco. Você consegue também? Esse cara à esquerda na tela tem arranhões no corpo todo, deixados pelos cactos. Existem 6 copos em uma fileira sobre a mesa. Os 3 primeiros estão cheios de suco de laranja e os outros 3 estão vazios. Sua tarefa é fazer com que copos cheios e vazios fiquem intercalados movendo apenas um deles. Como você pode fazer isso? Pegando o segundo copo e despejando o suco no quinto. O Jonas é um blogueiro famoso. Ele chega em um castelo abandonado e mal assombrado para gravar um vídeo. Mas nem entrou ali ainda e já viu 5 coisas estranhas naquele lugar e ficou apavorado. Você consegue vê-las também?
Estas pegadas são gigantes demais. É inverno, mas este pé de cereja está cheio de frutas. Deveria haver uma lua no céu, não Saturno. Outra coisa, este gato tem 4 patas, mas está deixando apenas 3 pegadas no chão. O cara dá uma volta do lado de fora do castelo e se perde no labirinto do jardim. Mas rapidinho ele chega na parte da frente. Adivinhe qual caminho levou o Jonas até lá. Aqui está a única forma de atravessar este labirinto. Infelizmente, as portas estão trancadas. O rapaz precisa digitar uma senha de 4 dígitos. Você está vendo alguma pista? Observe a porta mais de perto. Há 4 estrelas pintadas nela. A primeira tem 5 risquinhos, a segunda 4, a terceira 9 e a quarta tem 7 riscos. Então, a senha é 5497. O Jonas entra no castelo. Lá está totalmente escuro. De repente, alguém pega a câmera dele e sai correndo para a biblioteca. O rapaz segue o ladrão. Na biblioteca, se depara com um lobisomem, um vampiro e com o fantasma de uma moça. E faz a mesma pergunta para os 3. O lobisomem diz: "Só vim aqui em busca de livros mágicos para encontrar um jeito de virar humano de novo. Não estou envolvido nesse roubo." A moça fantasma fala: "Alguém derramou suco de cereja no meu vestido preferido. Passei 1 hora no banheiro tentando limpar. Não vi nada suspeito." E o vampiro afirma: "Anoiteceu há pouco tempo. Acordei alguns minutos atrás. E por que é que eu precisaria de uma câmera? Quem está mentindo?" É impossível derramar suco em um fantasma, então ela mentiu. O Jonas entra em outro cômodo sombrio, cheio de espelhos. Mas só um deles não é falso. Ajude o jovem a encontrar seu verdadeiro reflexo. Só o segundo espelho mostra a imagem real. O blogueiro entra no banheiro, mas todas as cabines estão ocupadas. Você consegue encontrar um zumbi entre os visitantes? Ele está atrás da porta esquerda. Você consegue ver esta mão verde? É a dele. Um convite para uma festa surge nas mãos do Jonas. A dona do castelo, a Luna, está fazendo aniversário. O blogueiro entra no saguão principal e vê 7 lindas bruxas sentadas à mesa. Todas parecem idênticas, mas cada uma está usando uma roupa de cor diferente. Então é difícil dizer qual é a aniversariante. Mas após alguns segundos, ele chega perto de uma, aperta a mão dela e diz: "Obrigado por me convidar, Luna." Como o rapaz adivinhou? Observe os presentes. Cada bruxa levou uma caixa embalada com a cor de sua roupa, mas não há nenhuma caixa verde. Então a Luna é a que está usando o vestido verde. Ela leva o Jonas para conhecer 4 fantasmas e diz: "Seja bem-vindo, estranho. Esta é minha avó." Ajude o rapaz a descobrir quem é a verdadeira avó da Luna. É o terceiro fantasma, que está usando um broche igual ao da Luna. Uma das bruxas, a Zélia, se encanta pelo Jonas e quer impressioná-lo. Ela mostra fotos de sua fabulosa viagem de férias, mas o blogueiro vê na hora que as fotos são falsas. Por quê? Observe o ângulo das sombras nessa imagem. Está na cara que a Zélia fez uma montagem dela mesma nesta linda paisagem praiana. No meio da festa, a Luna recebe uma mensagem do namorado, o Carlos. Ele mora sozinho a apenas 20 minutos de distância do castelo. Aqui está o que o cara enviou. "Desculpe o atraso, querida. Ainda estou trabalhando." A Luna grita: "Mentiroso!" e o bloqueia. Por quê? É por causa da selfie dele. Tem uma marca de batom no copo que está na cozinha. Ela termina o namoro com o Carlos e usa um feitiço para teletransportar 3 feiticeiros bonitões para sua festa. Quando eles chegam, a Luna faz apenas uma pergunta: "Vocês têm namorada?"
O Magnum responde: moça, trabalho 24 horas por dia, não tenho tempo pra romance. O Theo diz: ah, não, nunca tive nenhum relacionamento sério. E o Arthur fala: não, sou exigente demais, estou em busca da pessoa certa. 2 caras estão mentindo, adivinhe quais? O Magno tem uma tatuagem romântica com o nome de uma mulher no peito dele. Já o Theo tem uma marca de aliança no dedo anelar esquerdo, então ele provavelmente é casado. O Jonas vai para a cozinha ajudar a Luna com o café e avista 3 coisas estranhas logo de cara. Você as viu também? A chama da vela pintada nesta tela está se mexendo. Tem um zumbi escondido na prateleira atrás dos potes. E a Luna guarda sal no pote de café. Ela volta para o saguão e vê que sua pintura a óleo preferida foi arranhada. Então interroga 4 convidados suspeitos. O Magno diz: nossa, nem vi essa pintura aí. A Sofia garante: sinto muito, eu estava em uma ligação. A Zélia fala: tudo bem, querida, posso pintar uma nova tela muito melhor que essa. E a Glenda responde: eu estava no banheiro, não sei quem destruiu a pintura. De quem é a culpa? Da Glenda. O esmalte das unhas dela é da mesma cor dos arranhões na pintura. A Luna leva o Jonas para o jardim e o transforma em pedra. Encontre o blogueiro encantado entre essas 3 estátuas. Não deveria haver grama nenhuma debaixo de uma estátua de verdade, e o Jonas virou estátua faz poucos minutos, então precisamos escolher aquela que não tem grama embaixo. O rapaz pede que a Luna o deixe ir embora. Ela responde: ok, mas primeiro você tem que decifrar o meu enigma. Se eu tivesse 3 melancias e 4 laranjas em uma mão, e 4 melancias e 3 laranjas na outra, o que eu teria? Ajude o Jonas a resolver esse mistério. Para resolver esse enigma, precisamos analisar as coisas literalmente como elas são. A resposta é: ela teria mãos gigantes. Raquel ligou para a polícia no início da manhã. Quando os policiais chegaram, ela contou o que havia acontecido. Trabalho em um museu. Ontem trouxe vários livros antigos para casa. Eu queria fazer algumas pesquisas. Mas aí a energia acabou. Eu acendi umas velas e continuei meu trabalho. De repente, ouvi a campainha tocar. Eu abri a porta e alguém usando uma máscara preta bateu na minha cabeça. Quando recobrei os sentidos, os livros haviam sumido. O detetive Anderson prendeu a mulher por registro de falsa ocorrência. Por quê? Se tivesse mesmo acabado a luz, a campainha não estaria funcionando. Após um banco ser roubado, a polícia encontrou uma bolsa cheia de dinheiro jogada no parque. Ela estava entre cactos. Os policiais detiveram 3 suspeitos. Não demorou muito para que soubessem quem era o ladrão. E aí, qual deles é o criminoso? É o homem que está à esquerda. É o único que tem arranhões nos braços. Certamente ele se machucou nos cactos. O detetive Braga abordou um homem que estava saindo de uma loja de roupas. O vendedor denunciou que você roubou um par de luvas caro da loja. Essas luvas são minhas, tenho há um tempão, o homem exclamou. Mas o detetive percebeu na hora que era mentira. Como? O homem não conseguiria usar as luvas, as duas são para a mesma mão. Uma família com 2 adolescentes tirou férias e resolveu viajar para o litoral. Eles ficaram num pequeno chalé pertinho da praia. Tudo estava ótimo no começo, mas 2 dias após a chegada deles, o filho caçula desapareceu. A polícia tinha 4 suspeitos. Eles convidaram a família do garoto para vê-los, com a esperança de que reconhecessem algum. A mãe do adolescente não precisou olhar 2 vezes para ter certeza de quem estava por trás do sumiço de seu filho. Quem era o criminoso? É o cara que está usando o boné do garoto desaparecido.
Miguel estava voltando da academia quando tudo ficou escuro. Ao recobrar os sentidos, viu que estava em uma sala trancada. Perto da porta havia um computador com um teclado. Na tela, um enigma. Miguel tinha que digitar a resposta certa para a porta se abrir. O enigma era o seguinte: o que é que faz uma pessoa virar duas? Miguel digitou a palavra certa e a porta se abriu. Ele estava livre. Qual era a resposta? É o espelho. O investigador policial Tomás estava andando sozinho pela rua em uma noite de inverno. De repente, viu uma pessoa usando uma máscara preta saindo de uma casa pela janela. O meliante estava carregando 2 bolsas grandes. O investigador percebeu que se tratava de um roubo, por isso correu atrás do estranho, mas ele virou a esquina e desapareceu. Tomás suspeitou de que o criminoso tivesse se escondido em uma dessas casas, mas em qual? Não pode ser a casa que está à esquerda, há muitas pessoas lá dentro. Não há pegadas na neve que levam à casa da direita. Isso quer dizer que ninguém entrou ou saiu dali recentemente. Então, ele só pode estar na casa do meio. Otto foi atacado dentro de seu apartamento e levado para um hospital. A polícia tinha 4 suspeitos, todos vizinhos da vítima. Amélia disse que estava caminhando no parque desde cedo. Henrique explicou que estava pintando em seu estúdio e que não tinha ouvido nada. José afirmou que estava consertando seu carro. Sofia disse que estava tomando banho há umas 3 horas. Observe as mãos deles e tente descobrir quem está mentindo. É um pouco estranho que o José, que estava consertando seu carro, e o Henrique, que estava pintando, estejam com as mãos tão limpas, mas eles poderiam ter usado luvas. As mãos e os dedos da Sofia não estão enrugados, o que é estranho após ter ficado 3 horas dentro de uma banheira. Quantos tijolos são necessários para completar um prédio? Só um, ele será o último. Um homem queria comprar um carro usado e encontrou um bom que custava R$9.000. Ele o comprou, mas não pagou um centavo sequer. Como assim? Quando pagamos uma grande quantia dessas, não usamos centavos. Agora vamos checar se você é bom mesmo em matemática. Consegue escrever 45 usando apenas o número 4? (44 mais 44 dividido por 44). Natan saiu escondido de casa, tarde da noite, para se encontrar com sua namorada. O adolescente pensou ter sido extremamente silencioso e cuidadoso, mas a família inteira sabia de seus planos. Tinham ciência de que o jovem voltaria à meia-noite, então resolveram fazer uma aposta. Quem visse o Natan primeiro, quando estivesse pulando o muro, ganharia a aposta e não precisaria fazer nenhuma tarefa doméstica durante uma semana. Para não adormecer, o pai do Natan ligou a TV. O avô do adolescente se aconchegou na sala e começou a ler um livro. A avó foi para a cozinha preparar uma pizza. E a mãe do Natan foi para o quarto, se sentou no chão e começou a meditar. Qual deles será o primeiro a ver o Natan quando a hora chegar? A mãe do rapaz. Seus olhos estarão ajustados à escuridão e ela verá melhor do que os outros. O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um de seus funcionários, a Vitória, havia roubado um cartão de memória com informações secretas. Ela planejava vendê-lo para a concorrência. A polícia chegou à casa da Vitória, mas a mulher não os deixou entrar sem um mandado de busca. Os policiais tiveram que retornar à delegacia e providenciar os papéis. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher. Além disso, fizeram buscas no veículo e nas roupas dela, mas não encontraram nada. Aí, quando estavam prestes a desistir, um dos detetives descobriu onde a mulher havia guardado o cartão de memória. Onde será?
Quando a polícia veio pela primeira vez, ela estava com os cabelos soltos. Mas depois disso, a Vitória mudou o penteado. O cartão de memória está dentro de seu coque. Martinho estava dirigindo perto de um ponto de ônibus quando viu 3 pessoas lá. Uma delas era a Mônica, uma mulher por quem ele tinha uma queda. Martinho também viu o Sérgio, seu amigo, e uma senhora idosa que parecia estar sentindo muito frio. Infelizmente, o carro do Martinho só tinha 2 lugares. O que ele deve fazer? Ele deve emprestar seu carro para o Sérgio e ficar no ponto de ônibus com a garota da qual gosta. Assim, o Sérgio conseguirá dar uma carona para a senhorinha idosa e o Martinho terá mais tempo para conhecer melhor a Mônica. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que quis salvar uma bolsa de dinheiro, mas teve que amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Aí, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele voltou a si, o dinheiro tinha sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Bem, você foi amarrado aos trilhos e não consegue se libertar. Há um trem vindo em sua direção e parece que ele não conseguirá parar. Mas se esticar os braços, você conseguirá alcançar um isqueiro, uma lâmina de bolso e uma latinha de óleo. O que usar para sair dessa enrascada? Despeje o óleo sobre as cordas que o estão prendendo aos trilhos. Ele agirá como um lubrificante e você conseguirá soltar as mãos. O Tadeu terminou mais uma pescaria de inverno com sucesso. Ele arrumou suas coisas e estava pronto para voltar para casa com o que pescou. Mas quando estava quase chegando perto do carro dele, se deu conta de que estava sendo perseguido por um puma faminto. O animal começou a caçá-lo. O Tadeu estava pertinho do automóvel, mas o puma corre rápido demais. O que ele deve fazer? Ele deve jogar os peixes para o lado, para distrair o animal. Depois, deixar todo o equipamento para trás, pois está muito pesado. Assim, ele tem mais chances de chegar ao automóvel antes de virar comida de puma. Desta vez, você está em uma sala escura. A sala é enorme e há muitos corredores que levam a lugares desconhecidos. Você precisa encontrar a saída antes que a sala comece a esquentar como se fosse um forno. Só restam 2 minutos. Só dá para sentir alguns canos na parede, nada mais. Como fazer para sobreviver? Quando os canos começarem a esquentar, certamente ficarão vermelhos. O clima já estará super quente quando isso acontecer. Mas você terá tempo suficiente para descobrir o desenho da sala e encontrar um jeito de fugir dali. A Ângela resolveu fazer uma caminhada pela floresta. Cerca de 1 hora depois, tropeçou e derramou toda a água. Sem problemas. Pouco à frente há um lago pequenino, além de um riacho e um cacto. Qual fonte ela deve usar para se hidratar? Ela deve optar pelo riacho. O lago não está se mexendo, então certamente tem bactérias vivendo nele. E um único cacto não terá água suficiente para saciar a sede dela. O riacho é bem pequeno, mas águas que se mexem são sempre a opção mais segura. O que é isso? Ah, pegadas! Estas aqui são de urso, indo em direção à floresta. Tem também uma de lobo saindo da floresta e algumas de cervo que levam ao lago. Qual é o melhor lugar para ir se não quiser ser devorado? Pense rápido! O urso que entrou na floresta provavelmente assustou o cachorro grandalhão. Oh, você pensou que fossem pegadas de lobo? Certamente não, já que esse animal prefere andar em matilhas. O urso deve estar perseguindo o cervo, e ambos devem ter parado no lago. Isso significa que a floresta está segura agora. Você está preso dentro de uma cisterna em um vilarejo, e a água já está batendo nos seus joelhos. Tem uma corda que leva à boca da cisterna, mas não é forte o suficiente para aguentar o seu peso. Você olha ao redor e encontra um balde, uma roupa e um isqueiro. Como conseguirá escapar? Coloque a roupa no balde, depois amarre-o à corda e coloque fogo na roupa. Em seguida, puxe a corda para fazer o balde subir. É bem provável que em algum lugar pequeno com esse vilarejo, alguém verá a fumaça e correrá para ajudá-lo.
A Katia terminou a corrida matinal dela e resolveu que era hora de ir embora. Ela viu um jipe antigo estacionado no caminho. Enquanto admirava o carro, um urso enorme apareceu na frente dela. O animal não demonstrou interesse algum nela até então. Mas isso poderia mudar a qualquer momento. Havia uma enorme chave de fenda caída no chão, perto do jipe. O que a Katia pode fazer para ter certeza de que o bicho não se interessará por ela? A garota pode furar o tanque de gasolina com a chave de fenda e passar o combustível no corpo. Assim, o urso não se interessará tanto pelo cheiro dela. O Henrico estava acompanhado e precisava de uma luz para enxergar no escuro. Ele procurou dentro da barraca, mas a lanterna não estava funcionando e o telefone só tinha 10% de bateria. Então, olhou em volta e viu uma garrafa de água, uma sacolinha de sanduíche vazia, botas e um travesseiro. O que ele pode fazer para produzir mais luz? Ele pode pegar o celular e colocá-lo perto da garrafa de água. O líquido dentro dela irá difundir a luz, tornando-a muito mais brilhante. O Adriano e o João escalaram montanhas o dia todo e depois se deram conta de que era hora de ir para casa. Após uma longa caminhada pela floresta, tentando encontrar o carro, eles viram que estavam totalmente perdidos. Os dois nunca tinham ido àquela floresta antes e não tinham ideia do que fazer. E, para piorar, o João desmaiou de exaustão. Não conseguia dar nem mais um passo. O Adriano tentou levantá-lo, mas o amigo era muito pesado. A noite estava chegando, ele tentou pedir ajuda, mas nenhum dos dois celulares deu sinal. A única alternativa era sair por aí à procura de socorro. Ele deu uma olhada nas duas mochilas e encontrou uma pequena picareta, algumas cordas, alguns cadeados robustos e um cinto. O que ele deve fazer? O Adriano deve colocar o cinto e emendar as cordas uma na outra para formar uma corda gigante. Depois, prender uma ponta no amigo e outra em seu cinto. Assim, se ele se perder na floresta, conseguirá voltar para perto do João. Que corda enorme! Samantha e sua filha Natália foram até o lago curtir um tempo juntas. Elas escolheram um bom local e lá se sentaram. Um pouco depois, a Samantha lembrou que havia deixado sua câmera no carro e foi buscá-la. Quando voltou, sua filha havia sumido. A mulher chamou a polícia e eles começaram a procurar a garota. Havia 3 pessoas nas proximidades e os policiais interrogaram a todos. O Benjamin disse: "Eu estava andando nessa região e vi uma menina sentada à beira do lago, mas não fiz nada com ela." A Gabriele disse que não vira a menina, nem sua mãe. E a Vitória disse que também não as tinha visto, mas que ouvira alguém gritando. Quem os policiais devem prender? Eles deveriam prender a Gabriele. Olha, ela está usando o cachecol da Natália. O Brian chamou a polícia de manhã cedo. Ele disse que, na noite anterior, ele e sua namorada Estela estavam assistindo a um filme de terror juntos. A Estela estava com medo de ir para casa, então ficou na casa dele. Ela teve um pesadelo, com zumbis a perseguindo, e não acordou pela manhã. O cara não sabia o que havia acontecido, mas a polícia o prendeu, alegando que ele era o culpado. Por quê? Ele disse que sua namorada não acordara de manhã. Então, como ele sabia sobre o pesadelo? O Teodoro veio de Nova York para sua cidade natal, Chicago, passar uma semana com seu pai. 3 dias depois, o pai chamou a polícia e disse que seu filho havia se envenenado. A polícia examinou as coisas do Teodoro, procurando algo suspeito. Depois disso, eles levaram o pai para a delegacia para mais interrogatórios. Do que eles suspeitaram? Os policiais encontraram uma passagem de volta de Chicago para Nova York. O Teodoro não teria comprado essa passagem se não estivesse planejando voltar para Nova York. A Esmeralda estava fazendo seu passeio habitual na floresta. E sabe de uma coisa? Ela se perdeu de novo. Depois de vagar por algumas horas, ela finalmente encontrou a casa da bruxa. Esmeralda pediu à bruxa que lhe mostrasse o caminho de volta. A bruxa queria fazer de Esmeralda sua empregada, mas ela estava com um problema.
Ela havia planejado férias e queria pescar. Sua vara de pescar tinha 4 metros de comprimento, mas o maior comprimento de bagagem permitido no trem era de 3,5 metros. A bruxa prometeu a Esmeralda que se a garota encontrasse uma solução, ela a deixaria ir. O que a Esmeralda recomendou fazer? A Esmeralda era muito boa em geometria. Ela aconselhou a bruxa a colocar a vara em uma caixa de 3,5 metros por 1,5 metros. Na diagonal, caberia perfeitamente. Em uma noite de domingo, a senhora Costa estava tomando chá na casa de sua amiga. Sua amiga disse que tinha visto uma das filhas da senhora Costa no shopping naquele dia. A senhora Costa ficou furiosa, porque as meninas estavam de castigo. Ela perguntou qual de suas filhas ela havia visto, mas a amiga não sabia responder. Ela não estava usando seus óculos quando estava no shopping. Quando a senhora Costa voltou para casa, ela perguntou às meninas o que elas haviam feito durante o dia. A Adelaide disse que passou o dia lendo. A Bruna disse que ficou na escola depois das aulas para estudar um pouco mais. E a Charlotte disse que estava praticando para seu próximo concerto de piano. Quem mentiu? A Bruna. É domingo, a escola não abre. Uma jovem chamada Teresa foi levada ao hospital após ser envenenada, mas o exame mostrou que a Teresa não tinha comido ou bebido nada naquele dia. Sua irmã Kellen disse que não sabia nada sobre o acidente. Ruth, amiga da Teresa, disse: "Estávamos na escola quando a Teresa se sentiu mal." O namorado da Teresa, Arthur, disse: "Nem falei com ela hoje." Como a Teresa foi envenenada e quem fez isso? A menina não comeu nada, mas ela está de batom. É onde está o veneno. E a única pessoa que teve acesso ao quarto da Teresa naquele dia foi sua irmã, a Kellen. Aconteceu um acidente de carro em um túnel. A polícia suspeitou que um dos motoristas, o Otacílio, havia adormecido ao volante. Mas o Otacílio negou. A visibilidade estava ruim devido à tempestade, disse ele. A polícia não acreditou nele e prendeu o homem imediatamente. Por quê? O acidente aconteceu no túnel. Não chove dentro do túnel. Havia um ladrão de carros na cidade. Cada vez que um carro desaparecia, seu dono recebia uma mensagem de um número anônimo. Em cada mensagem, havia 2 emojis que não faziam nenhum sentido. A polícia rastreou o número e a geolocalização levou a 3 casas. Eles questionaram os proprietários, Sr. Murotti Jr., Sra. Castro e Sr. Martins. Você consegue dizer quem é o ladrão de carros? Agora os emojis parecem fazer sentido. Eles são um muro e um pai com um filho. Combine-os e você terá Murotti Jr. Então, o Sr. Murotti Jr. deve ser o único ladrão de carros. Agora vamos jogar o jogo Quem está sendo menos esperto? É de manhã cedo. O Tom e o José estão levando seus filhos adolescentes para a escola. Quem não está sendo esperto? O José. Seu filho não está no carro. Este pai provavelmente se esqueceu do pobre rapaz. A Laura estava indo ao banco quando desmaiou. A Cissa estava passando perto quando viu a mulher caída na rua. Ela chamou uma ambulância e a polícia. Pouco depois, a Laura recobrou os sentidos, mas viu que alguém havia roubado todo o seu dinheiro. Havia 3 suspeitos, a Cissa e 2 outros pedestres, o Theo e o Mário. Quem é o ladrão? Veja, há 2 tipos de pegadas que levam ao lugar onde a Laura estava caída. Um deles pertence a ela, e o outro foi deixado pela Cissa. Há também 2 linhas retas paralelas uma à outra, que só podem ter sido deixadas por uma cadeira de rodas. Logo, o ladrão deve ser o cara que está sobre a cadeira de rodas, o Mário. A Fernanda ligou para a polícia dizendo que seu vizinho, o Antônio, havia roubado sua estatueta de ouro. Ela disse: "Eu estava no andar de cima, usando o aspirador de pó, quando ouvi alguém entrando na casa.
Aí me aproximei da janela e vi meu vizinho saindo da minha casa meio minuto depois. Quando desci as escadas, vi que minha estatueta de ouro não estava mais lá. O Antônio negou ter sequer passado perto da casa da Fernanda naquele dia. Em quem o detetive deve acreditar? Ele deve acreditar no Antônio. Aspiradores de pó são super barulhentos. Então, a Fernanda não conseguiria ouvir ninguém entrando na casa. A Sheila deu uma festa para comemorar seu aniversário. Ela percebeu que o irmão estava ficando com alguma garota no quarto dele. Mas não tinha ideia de quem era. A Sheila é curiosa, então assim que todos foram embora, ela deu uma olhada no quarto do rapaz em busca de alguma pista. Havia 3 garotas na festa, a Jasmine, a Vilma e a Silvia. A Sheila soube na hora quem era a crush do irmão. E você, já descobriu também? A Silvia. Veja, tem uma jaqueta no quarto dele, e a Silvia estava usando essa roupa na festa. Agora eu vou mostrar algumas imagens e você terá que descobrir o que há de errado com elas. Vamos lá, aqui está a primeira. A dobradiça e a maçaneta estão no mesmo lado da porta. Portas não funcionam assim. Mais uma. O que há de errado aqui? A mulher não está usando um colar, mas ele está refletido no espelho. E esta aqui? O 9 e o 11 estão trocados. Um está ocupando o lugar do outro. Esta aqui é moleza, mas preste bastante atenção. Sim, não tem luz vermelha nos semáforos. A Patrícia saiu para fazer uma expedição em um deserto por um mês. Ela não tinha uma boa conexão de internet, então não conseguiu falar com o namorado todos os dias. Mesmo assim, um dia ela conseguiu fazer uma videochamada com ele. Mas essa ligação não acabou bem. A jovem terminou tudo com o rapaz. Por quê? Observe o lugar em que ele está. É noite para o namorado da Patrícia. Mas está na cara que o rapaz não está jantando sozinho. Tem uma taça com marca de batom atrás dele. O Sérgio estava passeando com seu amigo no parque. De repente, começou a chover e eles tiveram que ir embora. O Sérgio correu o mais rápido que pôde para casa, pois não tinha capa de chuva, sombrinha, nem sequer um capuz. Mesmo assim, quando finalmente chegou em casa, após correr sob a chuva durante 10 minutos, não havia um fio de cabelo molhado em sua cabeça. Como isso é possível? O Sérgio era careca. Em uma realidade paralela, a Sandra estava tentando convencer sua filha Ana a ir a uma festa, mas a jovem queria fazer lição de casa. Que coisa estranha, não? A Sandra levou um vestido maravilhoso para a filha, mas a garota continuou se recusando a ir. Esse embate continuou, até que a mãe prometeu que, se a Ana fosse à festa, ela deixaria fazer sua lição de casa 16 horas todos os dias por mais um mês. Mais tarde, a Sandra foi para outra festa. Quando voltou, percebeu que a filha não havia saído de casa. Como ela soube disso? Ainda tem uma etiqueta de preço no vestido, o que significa que a Ana não vestiu. A Violeta tinha uma irmã super inteligente, mas também muito maluca, que estava sempre colocando armadilhas no porão. Um dia, a Violeta desceu até lá para lavar roupas. Assim que entrou, a porta se fechou e não abria por nada. Havia 3 botões. A garota sabia que um deles abriria a porta, mas os outros 2 a fariam levar um choque. Por sorte, a irmã teve misericórdia e deixou uma pista para ela. Qual dos botões permitirá que a Violeta saia dali em segurança? Se você colocar as letras na ordem certa, verá que está escrito botão roxo lá. É esse que ela deve apertar. A Vanessa foi à delegacia e pediu que os policiais checassem se o marido dela estava bem. A mulher disse que ele estava no escritório quando ela ligou. De repente, ouviu o marido cair no chão e, cerca de 10 segundos depois, desligou sem dizer nada. A Vanessa ligou de novo, depois foi ao escritório, mas ele não abriu a porta. O detetive chegou ao escritório e encontrou o homem inconsciente no chão. E teve certeza de que ele não estava sozinho na sala quando tudo aconteceu. Por quê? Alguém havia desligado o telefone. Se o homem tivesse desmaiado de repente, o telefone teria caído no chão.
Você trabalha no setor de bagagens de um aeroporto. 3 pessoas chegam e lhe dão as bagagens ao mesmo tempo. Agora você se confundiu e não se lembra qual mala pertence a quem. Dê uma olhada dentro delas e tente descobrir quem é o dono de cada uma. Só tem uma mulher, então a mala com o vestido dentro provavelmente pertence a ela. O homem cego não precisa desse espelho, o que significa que essa mala deve pertencer ao careca, e o careca não precisa do pente. Então a terceira mala pertence ao homem cego. A Lilian sempre quis ter um gato, mas a mãe nunca deixou. Um dia a menina encontrou um gatinho perdido na rua e o levou para casa. Ela sabia que a mãe a faria levá-lo para um abrigo, então resolveu esconder o animal. Mas assim que a mulher entrou no quarto da filha, percebeu que havia um gato lá. Como ela descobriu? Veja, as paredes e o sofá estão arranhados. A Joana estava trabalhando à noite. Sua filha, a Emília, quis que uma amiga ficasse com ela, mas a Joana não deixou, pois elas teriam que acordar cedo no outro dia para ir para a escola. Quando a mulher voltou, percebeu que a Emília tinha convidado a amiga para dormir lá, mesmo contra sua vontade. Como ela descobriu? Tem um par de brincos no banheiro. A Joana e a Emília não têm orelhas furadas, então os acessórios devem ser de outra pessoa. Nicole, namorada do Jacob, adorava enigmas. Um dia, durante uma viagem de negócios à França, ela ligou para o Jacob e disse ser o aniversário de uma parente sua. Você poderia ir até lá e parabenizá-la, por favor? Quando o cara perguntou que parente ele deveria visitar, a Nicole respondeu: é a filha do único filho do meu avô. Quem é essa parente misteriosa a quem o Jacob deve dar os parabéns? É a irmã da Nicole. Alexandre era um policial. Naquele dia, ele estava patrulhando as ruas da pequena cidade onde morava. Quando estava passando pela casa do seu melhor amigo, notou que a porta da frente estava aberta. Ele decidiu verificar se estava tudo bem. Assim que o Alexandre entrou no corredor, viu seu amigo deitado no chão. Depois que o homem foi levado ao hospital, o policial foi questionar os vizinhos. A Júlia disse: estive plantando novas árvores frutíferas em meu jardim desde cedo. O Nathan disse: meu carro apresentou alguns problemas. Fiquei na garagem o dia todo tentando resolver. E o Patrick disse ao Alexandre: estava no ar um novo episódio do meu programa de TV preferido. Fiquei em casa para assisti-lo. Qual dos vizinhos está mentindo? O Nathan. Suas mãos e luvas estão imaculadas. Isso não seria possível se ele estivesse consertando o carro, o que significa que ele está mentindo. A senhora Lopes levou seus alunos a um museu de arte. Depois de meia hora de excursão, um trabalhador do museu se aproximou da professora. Preocupado, ele lhe disse que uma das peças expostas, um vaso precioso, havia sido danificado. O culpado não poderia ser outro senão um dos alunos. Apenas 3 deles chegaram perto do vaso, mas quem o teria estragado? A Maria disse: depois que olhei para o vaso, percebi que minha maquiagem estava borrada, então fui direto para o banheiro. O Antônio respondeu: eu não toquei em nada. Depois de ver o vaso, fui para a próxima sala para ver o esqueleto de dinossauro. E o Jorge disse estar seguindo a senhora Lopes e anotando tudo. Um desses alunos está mentindo, mas qual? O Antônio. Não há ossos de dinossauros no Museu de Arte. Alguém invadiu a casa da Samantha pela janela e roubou algumas coisas valiosas. Quando a polícia chegou, ela disse que suspeitava do seu irmão mais novo, o Sam. Os policiais foram interrogá-lo, mas ele negou tudo. Eu estive jogando basquete alguns dias atrás e quebrei meu braço. Está engessado agora. Não seria capaz de arrombar uma casa. Os policiais foram embora, mas no dia seguinte, um deles viu o Sam em um café. Ele ainda estava usando gesso, mas o oficial o prendeu imediatamente. Por quê?
Quando a polícia visitou o Sam, o cara estava com gesso no braço direito. Agora, o gesso estava em seu braço esquerdo. Veja essas duas famílias jantando. Uma está saboreando pizzas com diferentes coberturas saborosas. A outra está comendo bifes e vegetais. Você consegue descobrir qual família é mais pobre? Por mais saborosas que sejam as pizzas, elas ainda são mais baratas do que grandes pedaços de carne. Isso significa que a família que come bifes deve ter mais dinheiro do que a outra. O Kevin sofreu um trágico acidente quando era adolescente e infelizmente ficou cego. Ele sonhou em enxergar novamente por anos. Um dia, o Kevin teve a sorte de encontrar um médico que lhe disse que uma cirurgia especial poderia resolver o seu problema. O Kevin concordou imediatamente. A cirurgia correu bem e o cara pegou um trem para voltar para casa. Sua namorada o acompanhou. O médico disse ao Kevin que ele deveria esperar pelo menos 3 horas antes de tirar as bandagens. Ele estava tão impaciente e animado que mal pôde esperar que o tempo passasse. 3 horas depois, eles ainda estavam no trem. E mesmo que sua namorada fosse contra essa ideia, ele não quis ouvi-la. Ele lentamente tirou as bandagens e então gritou e perdeu a consciência. Por quê? Quando Kevin abriu os olhos, o trem estava passando por um túnel escuro. O pobre rapaz pensou que ainda estava cego e desmaiou. Para passar no exame, o Dennis precisa resolver um enigma. 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2. Encontre um conjunto de 3 números inteiros cuja soma será igual ao total quando multiplicados. O Dennis deu a resposta certa quase imediatamente. Os números são 1, 2 e 3. O Thiago estava indo para a casa de seu amigo à noite quando um estranho com uma máscara preta o pegou. De repente, ele se viu em uma grande sala, trancado em uma jaula. Havia 3 alavancas na parede ao lado da jaula. Se puxasse a primeira alavanca, ela deixaria leões famintos entrarem na jaula. A segunda alavanca encheria a jaula com água. E a terceira alavanca ativaria um mecanismo especial que faria com que o topo da jaula se movesse para baixo, esmagando tudo e todos lá dentro. Qual alavanca o Tyler deve puxar para sobreviver? Sua única opção é a segunda alavanca. A água toda escoará pelas barras da jaula.